Bem-vindos, eu sou Cristiane Oliveira, licencianda em Letras pela Uninter do Polo de Altamira, no Pará. Estou aqui para apresentar esse trabalho que compõe um projeto voltado para o reconhecimento e disseminação sobre as mulheres do nosso país. A figura feminina que escolhi foi a jornalista e escritora paraense Eneida de Moraes. Desde o final da década de 70, vemos no país um crescente não só quanto à participação feminina nas práticas culturais, sociais e políticas brasileiras e mundiais, como também um aumento nas produções acadêmicas científicas voltadas para o estudo e reconhecimento sobre essas figuras. Eneida nasceu em Belém no dia 23 de outubro de 1903. Aprendeu a ler em casa, mas em seguida foi encaminhada ao curso primário na escola Dona Hilda Vieira. Por insistência de sua mãe, aprendeu a declamação de poesias e aos 6 anos já recitava seus primeiros poemas. Aos 7, escreveu seu primeiro conto. Tinha 17 anos quando sua mãe e grande influenciadora morreu, vitimada pela gripe espanhola, deixando-lhe como principal herança uma boa biblioteca. Depois de fazer os cursos preparatórios, ingressou na Faculdade de Odontologia da capital paraense, se mostrando exímia estudante, tendo se formado em apenas um ano de estudo, sendo escolhida, inclusive, como oradora da turma. Já participava desde então do movimento literário do Pará, publicava crônicas e poesias em diversos jornais, como o Estado do Pará, e revistas como Guajarina e A Semana. Em 1929, lançou seu primeiro livro de poemas, Terra Verde. Em 1932, mudou-se para São Paulo, onde passou a desenvolver intensa atividade política. Esteve 4 meses na prisão no ano de 1932. Também foi perseguida e diversas vezes presa durante o Estado Novo, compreendido entre 1937 e 1945. Mudou-se para o Rio de Janeiro em 1935, integrando também lá o movimento político feminino voltado pela luta em defesa dos direitos das mulheres. Em 1946, começou a escrever para o movimento feminino no Rio. 1936 foi o ano em que ela escreveu o livro de contos O Quarteirão. Também viajou para Paris, onde estudou literatura e tornou-se colaboradora do Diário Carioca. Voltou ao Brasil em 1951 e trabalhou no Diário de Notícias, assinando a coluna Encontro Matinal. Em 1952, lançou Sujinho de Terra, que em 1957 lhe valeria o Prêmio de Literatura Infantil da Prefeitura do Distrito Federal. Em 1954, lançou os livros Cão da Madrugada, Alguns Personagens e Aruanda. Já em 1958, publicou História do Carnaval Carioca, registrando ali sua grande paixão pelo carnaval brasileiro. Em meados de 59, viajou à União Soviética e posteriormente à China Popular e outros países socialistas, mostrando seu engajamento pelas lutas sociais. Suas impressões de viagem ganharam forma de livro em Os Caminhos da Terra, lançado em 1960. Em final de 1960, publicou ainda Guia da Muito Bem Amada Cidade. Já em 1961, publicou Romancistas e em 62, Banho de Cheiro. Moliner Narrado para Crianças e Boa Noite, Professor foram livros de contos lançados em 1965. Essas são apenas algumas das produções de destaque da nossa cânone literária Eneida de Moraes. Ela faleceu no Rio de Janeiro em 27 de abril de 71. Em algumas cidades do Pará, como Goianésia do Pará, verifica-se a homenagem feita a essa grande mulher. Nessa cidade, a Biblioteca Pública Municipal leva o seu nome. Também é importante registrar que ela foi a fundadora do Museu de Imagem e do Som do Pará, o que nos leva à nossa sugestão de que o museu entre no contexto de museus virtuais, para que possa contar com visitação e acesso do seu acervo, devendo ser ali inserido ainda uma seção sobre a produção e vida de Eneida de Moraes, que permitiria não só mais uma homenagem e perpetuação do trabalho dessa cânone literária, como faria ultrapassar as barreiras paraenses em nível nacional e internacional para que todos tivessem acesso ao seu acervo e produção. Agradecemos o interesse de todos em ouvir o nosso podcast, acompanhar um pouco da história sobre essa mulher incrível que foi Eneida de Moraes e deixamos aqui um convite para que todos busquem conhecer um pouco mais sobre o trabalho dessa artista e de outras mulheres que nos representam.